Bem-vindos, Leões! Este vídeo é para quem sente o verde e branco no peito, para quem vibra com cada golo e sofre com cada notícia. Já sabes, dá like, ativa o sininho e subscreve, porque o que está a acontecer dentro do nosso clube é sério. Um gigante de Inglaterra veio a Lisboa com ordens claras, observar 3 jogadores do nosso 11. E não mandaram um olheiro qualquer, foi um emissário direto da estrutura do futebol. Quando isso acontece, é porque o interesse está mesmo a ferver. O alvo principal? O nosso goleador, o terror das balizas, o homem que está a disputar a bota de ouro com números brutais. Golo atrás de golo, jogo após jogo, está a deixar a Europa de queixo caído. E o nosso clube até admite negociar, mas só depois do último jogo da época. Até lá, foco total nos títulos. Outro visado foi o muro da nossa defesa. Ainda jovem, já com quase uma centena de jogos feitos com a verde e branca, está a um passo de ativar uma cláusula que nos custa milhões, mas que já ninguém questiona. Vale cada cêntimo. E agora tem a elite toda de olho. E no meio-campo, aquele pulmão incansável, que brilhou no último derby, também está na lista. E há mais. Há renascimento no ataque, há propostas a chegar e há uma camisola 10 que pode mudar de dono. A investida foi clara, sem margem para dúvidas. O Arsenal está de olhos bem abertos e não veio a Lisboa fazer turismo. O emissário enviado pelos londrinos não é qualquer um. Veio com ordens diretas de James Ellis, o homem forte do recrutamento do clube inglês. E quando este nome se mexe, é porque os dossiês estão em fase quente. O foco está em 3 jogadores fundamentais para o Sporting, Viktor Gyökeres, Ousmane Diomande e Morten Julmand. O principal alvo é Gyökeres. O sueco está simplesmente a fazer história. 38 golos em 33 jogos. Líder destacado da bota de ouro europeia com 57 pontos. É o nome que faz os defesas suarem e os adeptos sonharem. E os ingleses, que já o seguiam desde o troféu 5 violinos, ficaram completamente convencidos. A SAD leonina sabe do valor e admite negociar abaixo da cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, mas há um limite. Nada será discutido antes da final da Taça de Portugal, no dia 25 de maio. O próprio jogador já traçou essa linha. Até lá, só pensa em ser campeão. O segundo nome na lista é Ousmane Diomande, patrão da defesa com apenas 21 anos. Foi campeão africano pela Costa do Marfim e agarrou lugar em Alvalade como se sempre lá tivesse estado. Está prestes a atingir os 100 jogos com a camisola verde e branca e, com isso, o Sporting vai pagar os últimos 12 milhões e 500 mil euros ao Midtjylland. A cláusula de rescisão é de 80 milhões e, além do Arsenal, também a Juventus, o Chelsea e o Newcastle estão atentos. Mas, até agora, sem propostas formais. Ainda assim, a pressão cresce. No meio-campo, Morten Julmand é outro nome que salta à vista. O dinamarquês foi dos melhores em campo no derby contra o Benfica e é um dos favoritos de Ruben Amorim, que, caso vá para o Manchester United, pode até querer levá-lo. Mas os Gunners chegaram primeiro. O scout presente na Luz ficou impressionado com o ritmo, a leitura de jogo e a intensidade do médio. Mas nem tudo gira à volta do Arsenal. Fora deste radar, há um nome que voltou a brilhar, Francisco Trincão. O extremo está a viver a melhor temporada desde que regressou ao Alvalade. Está solto, confiante, letal. E isso despertou novamente a atenção da Premier League. Fala-se em sondagens com salários à volta dos 3 milhões de euros líquidos por época. E aqui, a direção não quer vacilar. Já começaram as conversações para renovar contrato até 2027. Querem dar-lhe não só um aumento salarial, mas também um símbolo de liderança, a camisola 10. Tudo isto mostra que o Sporting está no centro do mapa europeu. Os jogadores estão a crescer, a valorizar, a explodir. Mas com isso vem o risco. Porque quando brilhas alto, todos querem um pedaço da tua luz. E neste momento, Alvalade está a brilhar como há muito não se via. Mas os olhos dos gigantes espreitam. E o verão promete ser quente. Mas há outro nome que pode vir reforçar esta equipa, um turco que já está a dar que falar. E agora vem aquela parte que poucos esperavam, mas que mostra bem como a estrutura leonina já trabalha a pensar no futuro. A próxima época ainda nem começou e já há alvos definidos. Um deles é Demir Tiknaz, médio turco de apenas 20 anos, que tem encantado no campeonato português ao serviço do Rio Ave. Não é um nome qualquer. É compatriota de Kosso e Aktürkoğlu, nomes de peso no futebol turco, e já está a ser seguido pelos grandes de Portugal, mas o Sporting quer chegar primeiro.
Varandas e a sua direção estão atentos. Sabem que a luta vai ser dura. Benfica e Porto também já perguntaram pelo jogador. Mas o Sporting mexeu-se rápido. Ticnás tem sido titular indiscutível, fez 32 jogos, marcou 4 golos, assistiu 2 e já leva 2.301 minutos em campo. Petit confia nele e os números não enganam. É uma máquina de trabalho no meio-campo, com presença física, qualidade técnica e leitura tática acima da média para a idade. O Rio Ave, que o tinha por empréstimo do Besiktas, já acionou a cláusula de compra definitiva por 5 milhões de euros e prepara-se para vendê-lo no verão. E aqui entra a jogada de antecipação. Segundo fontes próximas da SAD, já há um acordo verbal para vender Ticnás por 10 milhões. E o Sporting está disposto a negociar, mas terá de abrir os cordões à bolsa. O que torna isto ainda mais interessante é o salto que Ticnás está a dar. Foi chamado à seleção principal da Turquia por Vincenzo Montella, mesmo sem ter ainda somado minutos. É sinal claro de que o potencial está lá. E para um clube como o Sporting, que sabe potenciar jovens e lançá-los na ribalta europeia, é uma oportunidade que não pode escapar. Demir Ticnás encaixa no perfil leonino. Jovem, com margem de progressão e já adaptado ao futebol português. Pode ser o substituto ideal para alguma eventual saída no meio-campo. E pode até formar um tridente de luxo com Morita e Julmand, caso ambos fiquem. A polivalência, o ritmo e o compromisso tático do turco são pontos que agradam a Ruben Amorim, que apesar das dúvidas sobre o seu futuro, ainda influencia os dossiês da próxima temporada. Mas há mais do que estatísticas. Ticnás deixou marca na última jornada, bisou num empate a 3 bolas com o Nacional, mostrando que não é apenas um recuperador de bolas, tem golo, tem chegada, tem presença. E é disso que o Sporting precisa para o próximo passo, jogadores que entrem de cabeça levantada e coração cheio. Com o mercado a aquecer e os olhos da Europa todos virados para Alvalade, o Sporting já está a preparar o que vem aí. E com nomes como Ticnás na mira, a mensagem é clara: ninguém vai abrandar. Mas há histórias que não se compram. E há declarações que nos fazem arrepiar. Como as que ouvimos esta semana. E depois de tanto mercado, de tanta especulação, de tantos milhões falados, chega aquele momento que nos puxa cá para dentro. Porque há coisas que não se compram. Há sentimentos que não têm preço. E esta semana, um dos nossos voltou a tocar no coração de todos os sportinguistas. Numa entrevista emotiva, cheia de verdade, cheia de alma, Nani abriu o jogo. E as palavras dele bateram forte. Tive oportunidades de ir para o Benfica e para o Porto. Mas escolhi o Sporting. Por menos dinheiro. Sabem porquê? Porque era a minha casa. Foi assim que começou. Sem rodeios. Sem filtros. Numa altura em que tantos se vendem por mais um 0 no contrato, ouvir isto é um murro no estômago. No bom sentido. É uma lembrança de quem somos. De onde viemos. Quando aprendes a honrar uma camisola, já não há volta a dar, disse. E quem conhece Nani sabe, ele viveu o Sporting. Não o usou. Não passou por cá. Ficou. Voltou. Sentiu. Recusou os rivais com dinheiro na mão. Porque o que lhe corria nas veias era verde. É esse tipo de jogador que faz falta no futebol moderno. Não pelos números, não pelos títulos, mas pelo que representa. Pela forma como fala de nós. Pela maneira como diz, não troco de família. Nani não é só um ex-jogador. É um símbolo. É memória viva de um Sporting que lutava, mesmo nos momentos difíceis. É um exemplo para os mais novos. Para aqueles que hoje vestem a verde e branca. E para os que sonham vir a vesti-la. Quando ele diz que só defende uma camisola, não está a fazer charme. Está a dizer ao mundo que o Sporting não é apenas um clube, é um lar. É alma. É fé. E é eterno. Ele podia ter escolhido outro caminho. Mais fácil, mais rico, mais confortável. Mas escolheu Alvalade. Escolheu voltar. Escolheu ser de cá. E isso não se ensina. Sente-se. Numa altura em que se fala tanto de quem pode sair, de quem pode entrar, de quem vale mais ou menos, saber que há figuras como Nani que ainda nos lembram o que é amar verdadeiramente este clube, isso vale mais do que qualquer cláusula. Isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. É olhar para trás com orgulho e para a frente com esperança. Comenta, partilha, subscreve e diz-nos quem hoje representa esse espírito dentro de campo.